Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao canal Foco Analítico. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar como você utiliza a função Lookup Value dentro do Power BI. Ela é muito parecida com a função PROC-V, PROC-H dentro do Excel, onde você tem que buscar um valor que você conhece lá em uma outra tabela ou em uma outra fonte de dados, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de fazer isso agora, deixar aquele joinha, deixar os seus comentários aqui embaixo para dar uma moral pra gente, tá bom? Vamos lá? Muito bem, meus amigos. Então, eu tenho aqui essa base de dados aqui que é uma amostra, né, daquela Superstore Sample. E essa base de dados, então, ela tem pedidos, valores, retornos e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que está essa tabela, né? Então, eu tenho aqui a tabela principal, não essa de medidas, mas essa aqui de orders aqui, né? Ó, olha lá. Tem aqui, ó lá, todos os pedidos, várias informações, né? Quando foi estipado e tudo. Essa é a tabela principal. Eu tenho uma segunda tabela aqui, ó, de retornos, tá? Que ela só tem duas colunas, o número do pedido, order ID, e se aquele pedido foi devolvido, né? Sim ou não, yes or no. Então, se eu for aqui no meu modelo de dados, né? Aqui, ó, eu vou ver que essas duas tabelas elas estão conectadas, ó, a tabela retornos e a tabela orders, ó, ela está conectada. Quando eu levo o mouse ali na linha, ele mostra os dois campos que estão conectando essas duas tabelas, né? Você pode ver ali em cima, ali, ó, order ID com order ID. Então elas estão conectadas. Tá? Você vai usar a função lookup value principalmente quando você precisa buscar valor de uma tabela que não está conectada com a sua tabela principal, né? Então ela consegue fazer isso mesmo sem ter uma conexão. É nesse momento que você vai utilizar essa função principalmente, tá? Então nesse exemplo aqui, ó, se eu vier aqui e eu tenho aqui uma tabela simples com todos os meus pedidos e o total de vendas, né? Se eu vier aqui na minha tabela secundária aqui no retorno, ó, e eu jogar lá esse campo return, ó, ele vai me dar, ele já busca, porque existe uma conexão, né? Então ele retorna lá sim para os pedidos lá que foram devolvidos, tá? Mas vamos supor, né? Deixa eu desligar aqui, ó. Vamos tirar esse cara, né? Vamos supor que eu não tenha essa conexão aqui, ó. Por algum motivo qualquer, né? Eu tive que conectar por outro campo, ou aquela tabela lá não pode ser conectada por conflito ali de redundância. Então vamos deletar essa conexão aqui, ó. Fala, vai quebrar algumas conexões, não tem problema. Agora, se eu voltar aqui na minha tabela, se eu jogar esse return lá dentro, ó, olha lá, ele não dá, porque não tem nenhuma conexão entre essas duas tabelas, então ele não sabe o que fazer com esse valor, né? Então vou desligar aqui. E é exatamente nessa situação que você vai usar essa função lookup value, tá? Se você é familiarizado com o Excel, com a função PROC-V principalmente, ela é muito parecida, tá? Uma das diferenças é que você pode usar diversos argumentos para buscar um valor, né? Então eu quero buscar o produto que tem essa categoria, dessa cidade, que começa com essa letra e assim por diante. No Excel você também pode fazer isso, se você concatenar, né, os argumentos ali dentro da função PROC-V, mas aqui no Power BI ele tem argumentos específicos, separados ali para isso daí. Então vamos lá fazer isso daí. Eu vou clicar aqui, ó, em nova medida, tá? Ele vai abrir aqui o painel para a gente poder fazer isso. Vou expandir aqui, ó. Olha lá. Então vou chamar esse aqui de retornos. Tá? Então, vou dar um Enter aqui e vou chamar lá a função lookup value. Olha lá. Essa função ela tem 4 argumentos, o último é opcional. Tá? Primeiro argumento, olha lá, result column name. O que é isso? Qual é a coluna onde você vai buscar o resultado? O que você quer retornar? Nesse caso, eu quero retornar se aquele pedido ele foi devolvido ou não. Então, eu vou buscar lá naquela coluna returned, que a gente acabou de ver, daquela tabela secundária que só tem 2 colunas, aquele yes, né? Então é isso que eu quero retornar, se esse pedido foi retornado, devolvido ou não. Então nesse caso aqui eu vou buscar lá, ó, essa função return, olha lá, essa coluna return, tá? Vou dar uma vírgula, olha lá, search column. Então onde você vai buscar a chave que vai conectar as duas, né? Então nesse caso aqui vai ser o order ID do returns, né? Esse que vai dar um match para mim lá, para retornar se esse pedido foi retornado ou não. E o último argumento é qual o valor que eu vou usar para olhar lá na tabela de devoluções. No meu caso vai ser o order ID dessa tabela que eu tô aqui, da minha tabela de pedidos. Então vai ser o order ID, ó. Ops. Veja que ele não deixa eu buscar a tabela, a coluna order ID, né? Eu posso até fazer o seguinte, fazer isso manualmente, né? Aqui, ó, orders, order ID e fechar aqui, ó. Olha lá. Ele não deixa. Por quê? Porque essa coluna order ID, ela aparece nessa tabela principal várias vezes. Por quê? No mesmo pedido eu posso ter vários produtos. Então, order ID 1 vai ter produto A, B ou C. Então, order ID aparece várias vezes na minha coluna, na minha tabela. E para essa função ele não deixa.
né? Então você precisa agrupar esse valor ou buscar uma coluna que tenha valores únicos, né? Então nesse caso aqui, ó, a gente vai usar uma função só para agregar isso daí. A gente vai usar um max. Agora ele deixa eu buscar lá o order ID, ó. Order, já vou explicar para você direitinho aqui, ó. Order ID, ó. Da minha tabela orders, né? Olha lá, tá? Por que que eu usei a função max, né? Vou mostrar isso para vocês de uma forma mais fácil. Vou fechar aqui, dar um enter, vou voltar aqui, ó. Tá vendo que nesse caso aqui ela tá agrupada, né? Os order IDs aqui, os pedidos, só aparece uma vez por linha. Mas se eu jogar aqui produtos, ó, vamos pegar produto, product, aí. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, vamos agrupar por order ID. Olha lá, tá vendo esse pedido aqui que termina com 90? Ó? Ele aparece duas vezes, porque no mesmo pedido a pessoa comprou dois produtos diferentes. Então quer dizer que na minha tabela crua lá, geralzona, esse order ID, ele aparece várias vezes. Então para essa função específica lookup value, ele não deixa. Ou você agrupa isso, tá? Ou você usa um valor que aparece só uma vez na tabela. Uma coluna que só tenha valores únicos na tabela. Tá? Então por que eu usei a função max lá? Porque nesse caso não vai fazer diferença. Eu vou agrupar e ele vai olhar na minha tabela aqui, ele vai olhar ó, o 90 e o 90. Aparece duas vezes, vamos chamar o max. Qual que é o max? É o 90, né? Porque os valores são idênticos. Então dessa forma eu removo as duplicidades. Para esse exemplo funciona, porque a gente está falando de um texto, que é o order ID, né? E aí funciona porque tem a duplicidade, ele remove então a duplicidade. E nessa mesma coluna, se tivesse ali devolvido esse produto, ia aparecer um sim duas vezes. Então ele vai retornar o valor exatamente aquele que eu quero, tá? Deixa eu tirar aqui o product name. Vamos voltar lá na minha função. Onde será que ele jogou essa função agora, hein? Vi isso. Chamei de retornos, né? Deixa eu ver se ele jogou em alguma outra tabela. Esse que é o problema de criar e não prestar atenção onde é que estava. Acho que eu dei um S lá, ele nem salvou a função. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos criar ela de novo lá, uma boa prática, né? Então vou selecionar a tabela aqui, né? Que eu quero jogar essa função. Vamos lá, nova medida. Vou começar a digitar lá retornos. Vou dar um igual e vou chamar a função lookup value. Então quem que a gente quer retornar? A coluna returns. Return, essa coluna. Né? Qual a coluna que vai ser a minha busca? Vai ser o order ID. E eu tenho que chamar a função max o meu order ID dessa coluna que eu estou usando aqui, ó, order ID, tá? Vou dar um fechar aqui, fechar de novo para fechar a função e dar um enter. Lá, tá na tabela calendário. Achei onde é que tá. Bandido aqui, ó. Tá lá na tabela calendário. Vamos ver onde é que tá. Calendário. Aqui, retornos, olha aqui, ó. Vou até jogar ela lá já, tabela medida. Tá mais organizado o nosso modelo de dados aqui. Então vou jogar retornos aqui, ó. E aí ele vai me mostrar aqui, ó, que esse pedido CA 2014 100762, ó, retornado sim. Então ele está fazendo esse PROC-V, né? Ele está buscando esse valor lá numa tabela que nem está conectada. Olha lá, vamos abrir o modelo de dados aqui, ver se ele não... Olha lá, ele não criou. Tá vendo? Ele tem uma função aqui, retorno conectada com a tabela calendário, mas por data, não tem nada a ver com o order ID. Né? Então ele não sabe que esse order ID match, né? Tem um correspondente lá na outra tabela orders. Mas a função lookup value, ela faz exatamente isso. Então, quando você tem duas tabelas que não podem ser conectadas ou não estão conectadas por algum motivo no seu modelo de dados, então isso aqui é uma função excelente para você retornar valores da outra tabela, quando tem uma chave que conecta as duas, né? E um outro argumento dessa função que eu não coloquei, né? Se a gente for olhar lá na chave, ele tem um argumento opcional no final, ó, que é o alternate result, aqui, ó, resultado alternativo. Então ele vai buscar, né, e a função XLOOKUP no Excel tem essa função opcional também, que ele vai buscar, achou o match, jogou sim, beleza. E quando ele não achar, o que você quer que mostre lá? Quer que mostre alguma coisa ou deixe em branco? Né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, um no. E aí ele vai mostrar aqui no meu retorno, ó, tudo que ele não achou um match lá na tabela, ele vai jogar um no. E tudo que ele achou, ele jogou um yes. Tá vendo? Então dessa forma você consegue fazer isso daí. Tá bom? Simples, rápido e rasteiro, né? Mas o DAX tem essas funções assim, muito interessantes para a dinâmica do seu trabalho. Muitas vezes, algumas vezes, né? Você não vai poder conectar duas tabelas, né? Por algum motivo ou outro. E aí você então consegue mesmo assim retornar valor da outra tabela utilizando essa função lookup value. Tá bom? Testa aí do seu lado, me fala o que você acha, se você encontrou alguma dificuldade, posta aqui nos comentários para a gente poder continuar trazendo mais informações, poder estar ajudando todo mundo aqui a sempre se tornar melhores aí na análise de dados, né? Na visualização de dados para tomada de decisões, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Se sim, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para dar aquela moral aqui pra gente, tá bom? Obrigado, até a próxima.